Oi, doutor, boa noite. Já já eu chamo o senhor. Vamos esperar só um pouquinho, ver se a galera começa a entrar. Silvia, Rodrigo, Rosângela, boa noite. Doutor Rodolfo estudou comigo. Simone, maridinho. Doutor, espera aí mais um pouquinho que eu já chamo, tá bom? Vamos esperar só mais pessoas entrarem pra gente começar o nosso bate-papo. Hoje tá imperdível, gente. Nosso convidado é alguém muito especial que tem muito conhecimento, muito a contribuir nessa questão do enfrentamento ao coronavírus com relação à nossa saúde. O que a gente pode fazer, de que maneira a gente pode se proteger. Ele tem dicas preciosas. Então eu espero que vocês já deixem o caderninho aí do lado e vai anotando, viu? Ou se não assiste depois, eu deixo tudo colocadinho lá no IGTV, coloco também no YouTube. Ele vai trazer, até eu estava pesquisando hoje à tarde bastante sobre ele, algumas informações que a gente, olha, eu fiquei surpresa, então eu acredito que muita gente vai ficar também. Mais 2 minutinhos, a gente começa de fato. Enquanto isso, deixa eu perguntar, vocês têm medo do coronavírus, da Covid-19, desses vírus novos? Isso assusta vocês? Vocês deixam de fazer alguma coisa por conta dessas doenças? Estão ainda mais preocupados, ansiosos, angustiados? Pois olha, saibam que todos esses sentimentos que a gente vai cultivando dia após dia também são muito perigosos, viu? E o doutor vai explicar direitinho de que maneira eles podem ser danosos para a nossa saúde e até mais desastrosos do que o próprio vírus que está aí. Olha lá, vamos começar então. Olha só, meu convidado é o Dr. Belmiro Darcy. Ele trabalha na cidade, atua na cidade de Presidente Prudente. Ele é pediatra, homeopata, palestrante sobre saúde e qualidade de vida,
para a conquista aí de excelência e qualidade de vida. Ele tem publicado vários vídeos trazendo aí informações importantes para as pessoas, para manterem o equilíbrio, a saúde, principalmente agora com relação a essa doença que tem deixado tanta gente. Eu estava vendo aqui, ó, algumas pessoas mandaram que tem sim medo, que não sabem o que fazer, que não tem remédio, então ficam mais apreensivas ainda. Eu vou convidar aqui já para nossa conversa. Aguardando o doutor Belmiro Darcy. Ele estava acompanhando a gente, eu já tinha visto. Hoje essa live do Instagram já me deixou esperando um bocado. Espero que ela agora coopere comigo. De manhã ela aprontou comigo. E assim, eu não quero adiantar nada que o doutor vai falar, porque ele fala de uma maneira tão clara, tão didática, que não faz sentido eu adiantar aqui nada para vocês. Eu vou enviar o convite novamente. Só um minutinho, gente. Acho que ele caiu aqui. Vou mandar aqui para ele. Vamos ver se ele entrou. Chamando mais uma vez. Vamos torcer para agora dar certo. Agora sim, doutor, muito boa noite. Obrigada, viu, por ter aceito tão prontamente o meu convite, estar aqui trazendo e dividindo os conhecimentos do senhor conosco. Eu que agradeço, é um prazer muito grande. Eu fico muito feliz quando falo de saúde, uma oportunidade maravilhosa. Eu acho que vai ser muito proveitosa a nossa conversa, Mel. Eu que lhe agradeço. Boa noite. Doutor, vamos começar então com essa questão. Muita gente está com medo, não sabe o que fazer, realmente dizem não tem remédio, não tem vacina, esse vírus é muito perigoso, o contágio é muito acelerado, vou ficar trancado em casa, e aí entra o medo, entra a angústia, entra a insegurança. Essa é a maneira mais adequada de lidar com essa situação, fisicamente falando? Não, eu acho que não. E realmente há o que fazer, né, para enfrentar essa situação de maneira mais efetiva, com objetividade. Eu digo assim, substituir o medo pela ação, né? Há o que ser feito, né, para diminuir ao máximo a possibilidade do adoecer gravemente, né? Porque é assim, o contágio praticamente vai existir para todas as pessoas, é questão de tempo, né? O que importa é como vai estar o nosso corpo quando tivermos contato com o vírus, né? E para isso é o que eu digo para você, há o que ser feito, né? Há o que ser feito para nós praticamente
determinarmos uma condição de mínima possibilidade de adoecer de forma importante, né? Então, há o que fazer, né? É claro que as pessoas estão nessa condição de medo porque realmente estão perdidas. Porque qual a opção que tem sido apresentada? É o isolamento. E dentro de uma mensagem assim, o isolamento é a única e melhor condição para enfrentamento do vírus, né? E realmente isso não é verdade, não é assim, né? Há mais o que ser feito, né? Há mais o que as pessoas fazerem para não adoecer, e a medicina tem mais para orientar e oferecer do que simplesmente dizer fique isolado, né? Então, eu acho que quando as pessoas tiverem contato com essa informação, o que eu vejo é que elas se sentem mais seguras e ficam menos ansiosas, né, dentro de um sofrimento emocional que está forte, está grande para todo mundo, né? Então, hoje vamos conversar sobre essas coisas, né? Outra maneira de ver, de conduzir o processo, né? Até então, o que é dito? Que o público de risco são os idosos, as pessoas com outras doenças, pelo entendimento do senhor. Quem, na verdade, é o público de risco é aquela pessoa que não se cuida da maneira adequada? Como que a gente poderia colocar? Eu vejo mais exatamente dessa forma. Por exemplo, não é o fato de ser idoso que, por si, já determina um risco enorme e uma condição de quase certeza de complicação. Não. É o idoso, eu digo, fragilizado, descompensado, vulnerável, como também o jovem. E aí você encontra essas notícias, mas uma pessoa, um atleta morreu, porque a rigor não é a idade que determina. Então não basta ser idoso para estar num grupo de risco. Eu posso ser idoso, eu sou idoso e não me sinto num grupo de risco, mas é claro que tem os cuidados a serem feitos, né? Então, quando essas pessoas ditas do grupo de risco, idosos, pessoas com doenças crônicas, e muitas até com mais de uma doença, 2, 3, 4 doenças, né? Mas mesmo essas pessoas, se elas cuidarem melhor do corpo, elas se colocam numa condição de uma resistência para não morrer, para não complicar, para que a doença aconteça, mas de maneira leve e não evolua, mesmo sendo do chamado grupo de risco. Então, não se trata assim de não tem o que ser feito, vamos só rezar, devemos pedir a Deus, claro, mas Deus vai dizer, filho, mas faz tua parte, né? Então, ao lado disso, são ações de cuidar do meu corpo para que ele se apresente numa condição para resistir ao vírus e não deixar ele assumir uma multiplicação tal, uma carga viral tamanha, que venha a determinar lesões e até a morte, né? Então, mesmo no chamado grupo de risco, se as pessoas se cuidarem, elas têm tudo para resistir melhor. E esse se cuidar, doutor, o que seria? O que envolve o se cuidar? É basicamente assim. O corpo, ele tem todos os seus sistemas, por exemplo, sistema respiratório, sistema cardiocirculatório, sistema renal, enfim. Ele precisa estar funcionando bem. Quando o corpo funciona bem, e aí nesse sistema está o sistema de defesa, a formação da imunidade, mas toda a defesa que o corpo tem é o que garante a vida. A vida não foi extinta, não é porque existem remédios e médicos, é porque existe um mecanismo fantástico, sofisticado, poderoso de defesa no nosso corpo. Essa é a garantia da vida, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Eu preciso cuidar bem desse corpo para que esses sistemas funcionem bem, inclusive a defesa. Agora, o que é esse cuidar bem? Eu dar ao meu corpo o que ele precisa para funcionar. Eu dar a matéria-prima. Veja, eu digo assim, você não precisa dizer para o seu coração o que ele tem que fazer,
para o seu pulmão, para os seus rins, mas há uma parte que é fundamental você e eu fazermos, é dar a matéria-prima para ele funcionar. E essa matéria-prima, enfim, o que é? Né? Começa pela água. Quer dizer, nós estamos com o corpo bem hidratado, Ó, muito bem hidratado. depois que eu assisti aos vídeos do senhor, eu tô me policiando, porque eu bebo Exatamente. pouquíssima água. Exato. Mas, Mel, você sabe que isso acontece com 80% das pessoas. 80% das pessoas bebem pouca ou nenhuma água. Então, entendam isso. É claro que esse corpo, que precisa de água para funcionar, que é 70% de água, o cérebro é 86% de água, e por aí vai. Né? Se não tem água, ele vai ter dificuldade no seu funcionamento, ele vai estar dentro de uma condição de fragilidade. Só o fato de não ter água que precisa ter. É faltar matéria-prima. Né? Então, você veja que como, à medida que o corpo tem acesso a essa matéria-prima que ele precisa para funcionar bem, ele tem toda uma resistência, inclusive resistência no sistema de defesa, e se não tem, ele se coloca numa condição de fragilidade que coloca a possibilidade do adoecer lá em cima, porque eu estou frágil. Né? Então, na sequência, a água, fundamental. Né? Eu digo, encharcar o corpo de água. Água, 3 ou mais litros de água, fazer a urina sair de cor clara. Clara e quase igual à água. Aí você sabe que o corpo está bem hidratado. Né? E é o beber mesmo sem ter sede. Mesmo sem ter sede. Né? O segundo ponto é a alimentação. A alimentação hoje, a condição que mais influi na saúde e na doença é a alimentação. Né? E ela tem aspectos de qualidade, quantidade, frequência. Quer dizer, que qualidade? Qual é a qualidade do que eu como? É alimento verdadeiro? A quantidade, a frequência que comemos, até a forma como comemos. Né? Então, essas coisas precisam ser observadas. Né? E dentro da alimentação, o alimento, para sugerir assim, brevemente, o alimento nobre são os vegetais, as verduras, legumes e frutas. Né? Que devem ser em torno de 60%, 70% do que comemos de toda a comida, entendeu? Mas aí você vai encontrar também muitas pessoas que não comem vegetal, que não come uma folha sequer, né? Então, veja, já é fragilidade. Porque os vegetais, eles são as fontes de vitaminas, minerais, de enzimas, de fibras, né? São naturalmente antiácidos, são antioxidantes, são anti-inflamatórios, né? São antirreumáticos, anticâncer, são verdadeiros remédios. É o que o Hipócrates, o pai da medicina, disse, né, 400 anos antes de Cristo, que o teu alimento seja o teu remédio e o teu remédio seja o teu alimento. Então, o alimento, na verdade, ele é muito mais do que somente nutriente, ele é um verdadeiro remédio. Né? Então, um dos cuidados na alimentação é comida de verdade. Comida de verdade, isso aqui é comida de verdade, que o corpo está programado para receber, está esperando, que vai trazer substâncias que ele precisa, que ele sabe lidar com elas, que vão constituir os seus órgãos, os seus tecidos, que vão possibilitar as suas funções. Agora, você imagine, se ao invés de eu dar uma comida de verdade, e muito dentro dos vegetais, eu ponho um alimento industrializado, cheio de produtos químicos, com substâncias inadequadas, com açúcar inadequado, com gordura inadequada, com produtos químicos. É claro que isso não atende o que o corpo precisa, né? E vai gerar uma fragilidade, além de ser inflamatório, acidificante. Né? Então, a alimentação, eu diria isso, comer bastante vegetais, essa é uma grande providência. Né? Aumentar a quantidade de vegetais, que seria assim, ter um suco verde no de jejum no café da manhã é fantástico, é um detox, é um nutriente riquíssimo, né? Um pratão de salada no almoço, eu digo assim, um pratão de salada no almoço, aquela salada surtida, variada, colorida, bastante, né? Aí depois tem o prato quente, mas coma a salada primeiro. E depois no prato quente ainda tem o legume cozido. Então você tem o vegetal no almoço cru, na salada crua, e o legume cozido ou refogado,
no prato quente. E no jantar também. Ao final do dia, a pessoa terá recebido uma boa quantidade de vegetais, ou seja, de nutrientes, de tudo que o corpo precisa para funcionar, né? A frequência é outra coisa importante. A frequência, o corpo se alimenta, são 2, 3 vezes ao dia, né? Na nossa orientação, que é uma linha que é muito bem estudada e definida, é comer 3 vezes ao dia. Então, o esquema de 3 em 3 horas é realmente complicador da saúde, entendeu? Seguindo a alimentação, vem o exercício físico. Movimentar, não é, agora é até impossível, né? Ir para uma academia, não é impossível. Mas se movimentar o máximo que puder, né? Porque isso estimula a circulação, a irrigação, a oxigenação, produz endorfinas, faz a pessoa se sentir bem apesar dos problemas, né? Ajuda na desintoxicação. O exercício é uma coisa fantástica. Eu sou entusiasta do exercício físico. O exercício físico faz pela vida o que nada faz, o que remédio nenhum faz, né? Então, agora que está em isolamento, espero que acabe logo, né? Mas se movimentar o máximo possível. Depois disso, você tem um descanso. Quer falar, Mel? Não, eu ia dizer, por tudo que o senhor está explicando aqui, o vírus encontrou a condição no momento muito propício para ele, né? Porque as pessoas vivem numa correria, se alimentam muito mal, o senhor ia dizer com relação ao descanso, pouco descansam, as 8 horas que normalmente são recomendadas não são obedecidas, exercício se dá quando dá, aí realmente a máquina aqui não está preparada para receber nem uma gripezinha, quem dirá uma gripezona. É exatamente isso. Aliás, se a gente sair do foco do coronavírus, essa realidade de cuidar mal do corpo, eu digo que o ser humano nunca agrediu o corpo como tem agredido nos últimos tempos, né? É muita agressão. E aí você tem a causa de todas as doenças, não é só do coronavírus. É esse cuidar mal, é o agredir, é o fragilizar, que é o caminho para todas as doenças. Você pega, por exemplo, as doenças chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, o infarto, o derrame, as artrites, que mais? Os processos digestivos, o câncer, enfim. Essas doenças são doenças de comportamento. São doenças de hábitos de vida. Elas não são transmissíveis, você não tem esse aspecto, é hábito de vida. E são as doenças que mais aumentam, que mais matam, né? Por exemplo, só pneumonia mata 70 mil pessoas por ano, o infarto e derrame mata 110 mil pessoas por ano. Quer dizer, muito mais do que o coronavírus está matando e vai matar, muito, muito mais essas doenças, e você não vê se falar nada sobre elas. Só dá remédio, medicamento, medicamento, medicamento. Quando são doenças de comportamento, de hábito, são doenças construídas pelas pessoas. Construídas. E que a gente poderia ter um resultado fantástico, e essa é a minha linha de tratamento, né? Orientando essas pessoas. Porque muitos dos erros que as pessoas cometem e entram numa condição de fragilidade, proporcionam as doenças, é por desconhecimento. Eles não sabem, porque isso não é dito, né? Dito de maneira veemente, motivadora, repetida, como está sendo feito agora com fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa, use máscara, use máscara. Tá. Então vamos fazer isso também com ensinar as pessoas, eu digo ensinar a não ficar doente. É perfeitamente possível ser feito, né? Eu até digo assim, nós não temos hospitais de menos, isso é só um raciocínio, não é que levar ao pé da letra, não. Mas, em princípio, nós não temos hospitais de menos, médicos de menos, remédios de menos, laboratórios de menos, nós somos doentes demais. Ou seja, em vez de dizer, vamos construir hospital, não, vamos ensinar a não ficar doente. Esse é o melhor caminho, né? E perfeitamente possível de ser feito. Mas essa abordagem não interessa para o sistema. Não interessa. Porque se cuidar, realmente não vai adoecer. Vai deixar de adoecer. A possibilidade da doença vai lá embaixo, a ocorrência real vai lá embaixo, e
você não vê o investimento nem do sistema público, nem da própria medicina, que tem uma linha focada em tratar com medicamento. Você não vê o investimento em cima dessa educação. Eu digo, saúde é uma questão de educação. Educação em saúde. Você pega um pai e uma mãe, com todo o amor que tem pelo filho, já desde pequenininho, dando refrigerante para o filho e outras coisas absurdas, que em nada nós podemos classificar como alimento. Mas por quê? São desinformados, eles precisariam saber. Você vê esses produtos em escolas, lugar de educação, sabe? E é por isso que nós estamos nessa fragilidade que o vírus encontra espaço. E agora tem esse, daqui a pouco virá outro. Então, a grande questão não é que porque existe vírus, porque eles sempre existirão. É a condição que nós nos encontramos para enfrentá-los. E isso pode ser muito trabalhado, melhorado, muito melhorado. E o senhor Há muito que ser feito. está explicando da questão da prevenção. Mas eu estava vendo alguns vídeos do senhor com relação aos mecanismos de combate do nosso corpo com relação à doença. Que, às vezes, por ignorância, eu confesso que o que eu ouvi o senhor dizer com relação à febre, eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Por ignorância, por desconhecimento, imagina. Explica aí que eu vou deixar o senhor explicar essa questão da febre. O nosso corpo já tem um remédio para todas essas doenças, é isso? É assim, o nosso corpo tem esse sistema de defesa, né? Falar sistema imunológico, imunidade e tal. A imunidade específica contra o coronavírus, que é ter anticorpos, nós não temos ainda, a não ser aqueles que já pegaram a doença. Então, essa proteção de imunidade a partir de anticorpos, essa nós não temos, né? Mas nós temos no nosso corpo um sistema de defesa que não depende só de anticorpos. Tem células, tem substâncias, tem hormônios, tem reações, tem toda uma forma de se defender, de eliminar os agentes agressores, né? Não tendo um combate específico de um anticorpo, o que o corpo tem? Por exemplo, tem a febre. A febre, se você for estudar, em qualquer lugar que você for estudar, está bem definido, é uma reação de defesa. A febre não é a doença, é o corpo reagindo a uma situação anormal, atípica, agressiva, geralmente de micro-organismos, e ele faz a febre. Nós temos no cérebro um centro chamado centro termorregulador, no hipotálamo, que determina a temperatura do nosso corpo. E numa situação de agressão, o corpo eleva a febre, né? Com isso destrói micro-organismo, acelera o coração para a circulação se fazer mais rápida, acelera a respiração para puxar mais oxigênio, produz mais substâncias de defesa. Por exemplo, está num estado de febre, faz lá um hemograma, você vê que os glóbulos brancos estão lá em cima, defesa inespecífica, né? Então, nós temos um sistema de defesa inespecífico forte e potente. Eu digo que quer jogar bomba. O anticorpo seria aquele míssil teleguiado que vai lá cirurgicamente, entendeu? E atua. Esse nós não temos. Mas o corpo tem bomba, tem morteiro, tem um monte de coisa para, numa situação dessa, as eliminações, vômito, diarreia. O que é isso? É jogando fora os micro-organismos, jogando fora as toxinas, né? Mas, se a pessoa não sabe disso, na hora que esse sistema começa a funcionar, a febre, o vômito, a diarreia, a coriza, que é tudo o processo de eliminação, a pessoa entende isso como doença e medica, e bloqueia, e impede. Então, quando toma um antitérmico, por exemplo, você está desligando o sistema de defesa do corpo. Eu não tenho dúvida de dizer que muitos desses casos de coronavírus mesmo, que complicam e morrem, se tivesse deixado a febre funcionar desde o primeiro dia, muitas pessoas, a grande maioria, não teria morrido. Eu tenho a obrigação de dizer isso. Eu sei que aí é o sistema que faz da febre um problema. Mas, por outro lado, há todo um interesse econômico, financeiro,
um simples remédio de febre, você imagine um remédio de febre no mundo inteiro, o que representa de bilhões de dólares, de reais de lucro. Então, vale muito a pena fazer da febre um problema. E aí as pessoas têm isso como uma verdade absoluta. Mas olha, Mel, essa, por exemplo, é uma prática fundamental, básica da medicina homeopática. A gente não baixa a febre de jeito nenhum, porque a gente trabalha com a defesa do corpo, estimulando a defesa. Doutora, a Neiva está aqui perguntando uma questão que é muito disseminada, não é? Se você não controlar a febre, ela vai subir até chegar à convulsão. Isso acontece? Tem relação? E qual a preocupação que a pessoa deve ter? Isso é o que realmente assusta muitas pessoas. Não, a convulsão, ela não está ligada à febre alta. Se eu deixar a febre subir, há maior possibilidade de acontecer a convulsão. Não. A convulsão, se ela tende a acontecer, acontece com 37,5. Isso é observação do dia a dia. Então, deixar subir não significa colocar em risco. Até ao contrário. Se o corpo precisa fazer a febre, faz parte da sua reação de defesa, de equilíbrio naquele momento, e eu impeço com o medicamento, eu mais facilmente crio possibilidade da convulsão acontecer. Então, tem mais convulsão quem toma antitérmico do que quem não toma. É exatamente assim. Né? Então, e mesmo a crise convulsiva, é importante saber, ela ocorre na febre até 4 anos de idade. Depois não existe mais. Só até 4 anos. Tá? Essa é uma preocupação grande. É uma preocupação grande é uma preocupação grande de muitos pais, né, doutor? Eles têm esse grande medo. Eu tenho, e fruto disso, eu tenho um vídeo explicando essa coisa da febre e da convulsão no YouTube, no Facebook, porque eu considero uma das intervenções mais prejudiciais ao processo de cura, é você impedir a febre. Eu até digo assim, quando um paciente meu segue realmente a orientação de não baixar a febre, eu fico tranquilo. Mas, às vezes, paciente de início de tratamento, que não está muito bem ainda familiarizado e seguro, acaba dando antitérmico, é onde vê que as coisas se prolongam mais, não se resolve, complica. Né? Então, é um recurso extraordinário. Né? Agora, o corpo faz a febre que também, quando não precisar mais, ele mesmo baixa. Porque as pessoas têm até a ideia assim, que se não der o remédio, ela não baixa mais nunca. Não, não é isso. O corpo faz e ele abaixa. Né? Agora, geralmente esses processos respiratórios, garganta, que é o mais comum, é de 1 a 3 dias de febre. Agora, você imagine uma pessoa, uma criança, 3 dias com febre. A pessoa fica apavorada, a família fica louca. Fica. Mas é interessante que... Mas, olha, depois que aprendem, usam isso numa tranquilidade. Você vê os pacientes que já estão dentro desse processo, porque a criança deixa de adoecer, o adulto deixa de adoecer, porque você está deixando o sistema de defesa funcionar. Então, veja a situação que nós estamos vivendo no momento. Um corpo mal cuidado, agredido, e que não tem condição de funcionar. Na hora que a sua defesa vai funcionar, eu não deixo. Não pode resultar outra coisa, meu. Olha, veja que situação que não pode ser vista como normal. Nós temos uma ciência fantástica desenvolvida, uma tecnologia fantástica. O ser humano nunca adoeceu tanto como tem adoecido. Olha, o que está vendo? É uma coisa errada. Mas é toda uma tecnologia e o ser humano doente, cada vez mais doente. Fruto desses hábitos de vida equivocados. O senhor estava dizendo com relação à água, à alimentação, o descanso. Alimentação. E com relação ao nosso emocional. Ele também interfere no nosso corpo? De que maneira? Ele pode nos fazer adoecer? Agora, por exemplo, com relação ao coronavírus, não é? Está todo mundo com medo, todo mundo preocupado, todo mundo assistindo ao noticiário, ficando cada vez mais apavorado. Isso pode interferir na saúde das pessoas?
Sim, primeiro que há uma inter-relação muito grande de corpo e mente. Emocional, na verdade, é uma unidade. As situações emocionais interferem no corpo, as situações do corpo interferem no emocional, né? Então, isso existe muito, das situações emocionais alteradas, gerar complicações no corpo, fragilizar o corpo, inclusive o sistema imunológico. Você vê os estudos da epigenética, a epigenética estuda a influência do ambiente na vida, na célula, no organismo, né? Agora, veja que coisa interessante. Ambiente, no sentido amplo, o alimento que eu como, a água que eu bebo, se bebo ou não bebo, o grau de acidez que eu mantenho as células do meu corpo, o nível de açúcar que está nas minhas células, enfim, o ambiente, mas olha, até o ambiente emocional, dos meus pensamentos e os meus sentimentos. E a epigenética mostra isso, né? À medida que nós exercitamos e alimentamos sentimentos bons, isso gera a produção de uma bioquímica, de substâncias químicas específicas, que a gente chama de bioquímica do bem, que vão estimular o cérebro e gerar bem-estar, gerar satisfação, né? Estimular o sistema imunológico. E, ao contrário, os maus pensamentos, de raiva, de ódio, sentimentos também, despertam o lado negativo da inibição do sistema imunológico, do aumento da adrenalina, do cortisol, né? Da insulina, que são todas coisas inflamatórias, acidificantes, que vão contribuir para a doença física, né? Então, precisa realmente muito cuidado, especialmente agora, nessa situação que a gente está vivendo, que olha, é indescritível o que está sendo feito na condução desse processo, que está se expondo às pessoas. Eu acho que muita gente nem tem noção de você imaginar quando de gente passando fome. É gente sem dinheiro para comprar alimento para si nem para os filhos. Que não é que estão sem trabalhar, não, que perderam o emprego. E não é que vão ter daqui 15 dias, daqui um mês, talvez não tenham emprego mais. É essa situação que nós estamos vivendo. Então, essa realidade toda, junto ao emocional, com maus cuidados físicos, eu não tenho dúvida de dizer que esse remédio vai matar muito mais do que a doença. Mas serão mortes anônimas, que não irão para as estatísticas diárias sendo anunciadas ali oficialmente, bem, de maneira cerimonial, né? Serão mortes anônimas, que não serão contadas. Como acontece com as mortes do infarto, do derrame, do diabetes, da hipertensão, que deveria ter sido curado. Deveria ter sido curado se existisse um trabalho realmente de educação em cima disso, né? Mas vai morrer muito mais gente, né, do que a doença está fazendo. E na base disso, Mel, você perguntou bem oportunamente, está muito a situação emocional das pessoas. Muito, 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 muito. Então, as pessoas têm que estar prevenidas, né, para não se deixar levar. Buscar força para não se deixar vencer por essa situação e superar. É o exercício da resiliência, né? Dentro da dificuldade do problema, mas não sucumbir, né? Apesar de toda esse caos, né, que gerou ao nosso redor, a gente deixou de fazer tudo que era acostumado a fazer, teve uma ruptura na nossa rotina, nas nossas relações. A gente tem que tentar buscar algo de positivo para continuar se sentindo motivado, para continuar se sentindo alegre, para continuar tendo pensamentos positivos, é isso? Sim, sim. Porque o pensamento e o sentimento a gente controla. A gente até diz assim, quando ele vem, é não aceitar, não alimentar, não ampliar, né? Isso já é uma boa providência. Ao contrário, nos cercarmos, nos alimentarmos de bons pensamentos, de bons sentimentos, de brincadeira, de alegria, isso faz diferença, né? Faz muita diferença mesmo, né? Agora, dentro dessa sequência, por exemplo, o sol
é um veículo extremamente vitalizador, né? E que estimula muito o sistema imunológico, né? É muito popular, e eu acho que todos sabem, da influência do sol na produção da vitamina D. Mas não é só isso, é muito mais. Se ficar 15 minutos no sol, e é uma das orientações que a gente dá, né? Olha, fortalece teu corpo, fortalece o sistema imunológico para quando o vírus aparecer, o corpo dizer, aqui não, aqui você não tem lugar. É para ser assim, né? Eu digo, é manter o corpo um ambiente hostil ao vírus. É hostil. Não é ácido, não é inflamado, e isso é hábito de vida, né? Então, eu não estou dizendo que nós vamos curar a doença grave, porque essas minhas manifestações, orientações, às vezes despertam nas pessoas como assim, ah, mas o cara está grave lá, você está mandando tomar água, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, mas até isso acontece, né? É um aspecto preventivo, né? É para não adoecer, e realmente, se tiver esses cuidados com o corpo, a tendência da doença é mínima, né? Eu até digo assim, não é o vírus que é forte, são as pessoas que estão fragilizadas. Você pega um vírus que ele acomete pessoa, 90% nem adoece, muitos nem sabem que tiveram, ou adoece muito fracamente. Você pode classificar um vírus desse como forte? Ele não é. A virulência dele não é alta. O H1N1 era muito mais forte e virulento. Então, nós não estamos diante... O grande inimigo não é, a rigor, o vírus. O vírus é um desencadeante. Mas deixa eu preparar meu corpo para lidar com esse vírus, que é uma obrigação minha do dia a dia. Para evitar morrer desse vírus, mas também de infarto, de derrame, de câncer. O vírus deixou claro essa falta de cuidado que a gente tem com a gente mesmo. Mel, você concluiu agora a coisa que eu digo o seguinte, que eu acho que essa deve ser a conclusão que precisa ficar. Mas o que vai ficar depois do coronavírus? Ah, todo mundo andando de máscara, separação. Sabe, eu fico muito triste de ouvir essas coisas. O que tem que ficar é assim, gente, não dá para continuar vivendo mais desse jeito. Não dá para seguir com esse grau de indiferença. É entre desconhecimento, que alguns não conhecem, indiferença de quem conhece e não faz, e até irresponsabilidade, que sabe e não está nem aí. Mas aí é o livre-arbítrio, cada um escolhe o que fazer, né? Agora, você veja o que está acontecendo. De novo, a vida é muito importante. Ninguém está dizendo que esses que estão morrendo, isso nós não devemos nos preocupar, sim, né? Mas não usando um medicamento, ou não é medicamento, um remédio, ou é um conjunto de ações, né? Porque medicamento é a substância química, viu, Mel? Agora, remédio é toda ação capaz de atuar. Por exemplo, o exercício é um remédio, a água é um remédio, né? O descanso. Agora, medicamento é que é a substância química. Então, nós temos todo um arsenal de remédios para usarmos, né? Para sair dessa condição de fragilidade, mas que as pessoas precisam conhecer, né? E colocar em prática, né? Então, olha que exemplo, veja. Eu acho que nós estamos vivendo com esses produtos agressivos que nós temos, que não são nada, nem alimento, a gente chama de produto. O açúcar é o número 1 e outros mais. O que aconteceu com o cigarro anos atrás? O cigarro ele era entendido como uma coisa boa, até como medicamento de algumas situações. Já foi assim. Foi uma luta tremenda conseguir em tribunais ser definido que o cigarro era prejudicial, né? Foi muito difícil isso, né? Mas com esse trabalho que existiu e nos últimos anos aqui no Brasil, toda uma campanha, você lembra disso, né? Nós saímos de 30% da população fumante para 7%. A partir de um trabalho sério, permanente, veemente. Então, do jeito que o cigarro, fizemos com o cigarro, precisamos fazer com produtos que estão aí sendo usados como se fossem bons e não são. São causadores de doença. E estão aí sendo mostrados, apresentados, dados para a criança. Eu acho que é uma questão de tempo. Eu acho que isso vai acontecer.
não é proibido, como não se proíbe cigarro, né? Mas, por exemplo, vi no pacote lá de açúcar escrito esse produto faz mal à saúde, eu espero ver isso ainda, entendeu? Quem sabe, né? Mas, A gente vai ter uma fotografia lá no pacotinho. Ô, doutor, assim, o senhor falou com relação ao medicamento, né? A gente quer um medicamento para resolver o problema agora. Muita gente aqui está perguntando o que a gente come para aumentar a imunidade. Tem alguns alimentos que o senhor indicaria para a gente realmente ficar mais forte, mais preparado, mais resistente para esse momento específico? Mel, em termos de alimento, né, na verdade, aumentar a imunidade, a defesa, esse corpo mais forte que a gente quer, que resista ao vírus, que não deixa o vírus se instalar, são todos esses cuidados, né? Então, a hidratação, a alimentação, o exercício, o descanso, o sol, o ar puro, a parte emocional o melhor possível, tudo isso aumenta a imunidade, né? Dentro dos alimentos, são os vegetais, eles são os principais, mas são também as especiarias, todas as especiarias. Você pegar o açafrão, o orégano, Manjericão, alecrim. manjericão, alho, cebola. Esses alimentos, eles são mais do que alimentos. Eles são verdadeiros medicamentos. E tanto é que são muito frequentemente usados como matéria-prima para medicamentos, né? Então, a alimentação vegetal, esse é o principal, porque tudo mais, olha que coisa interessante e importante, todos os demais alimentos, lácteos, cárneos, amidos, são acidificantes do corpo, que é o ambiente que o vírus gosta, o ambiente ácido. Os únicos que combatem a acidez e alcalinizam são os vegetais. Por isso que nós temos que ter uma boa cota de vegetal para manter o nosso corpo alcalino, né? Então, os vegetais, as especiarias. De uma maneira geral, eu não adoto essa linha assim, esse alimento é bom, então vamos comer só esse. Não, a regra boa da nutrição é assim, é comer de tudo um pouco, é a variedade. A variedade, que um alimento tem uma coisa e não tem outra, e esse aqui completo que esse outro não tem. Então, quando você exercita a variedade na alimentação vegetal, você fornece ao corpo praticamente todas essas substâncias que ele precisa para esse funcionamento, né? Agora estão perguntando aqui, ó. Canela faz bem? Água com limão, que os filhos... Sim, ele está na... Olha, deixa eu ver se eu tenho aqui. Está na minha relação, cravo, canela. Eu entrego para os meus pacientes, eu trabalho a alimentação em toda consulta, né? Aqui é o cardápio que eu entrego, a orientação. E aqui tem a relação no verso dos temperos. Ó. Eu ponho assim, são verdadeiros medicamentos naturais, use sempre, pois tem ação anticâncer, anti-inflamatória, antiviral, antibacteriana, antiparasitária, imunológica, antioxidante, desintoxicante. Exatamente isso. Então, quando eu como essas coisas, eu estou tendo acesso a essa proteção. Agora, imagine, eu não como nada disso e eu ponho um produto químico que só tem substâncias estranhas, que não tem nada a ver com o meu corpo, que são agressivas, tóxicas. Você percebeu que diferença é para o corpo? Como é que esse corpo pode expressar um potencial de funcionamento, de resistência, de longevidade, de não adoecer, de não quebrar? É impossível, né? E aí você tem, ó, alho poró, alecrim, açafrão, cebola, cebolinha, coentro, cominho, cravo, canela, curry, endro, estragão, gengibre, hortelã, manjericão, manjerona, noz moscada, orégano, salsa, salsão, tomilho. Isso nós podemos ter muito presente na nossa vida. No dia, eu uso muito dessas coisas todo dia. Todo dia. Mas não é a nossa cultura. É uma questão de hábito mesmo, né? De hábito. A nossa cultura é usar o quê? O alho, a cebola, o sal, né? Mas são coisas, são verdadeiros remédios, né? Doutor, estão perguntando bastante também com relação a vacinas. Vacina baixa a imunidade, o que o senhor teria a dizer? E água com limão? É bom? É bom, água com limão. Vamos primeiro água com limão.
Primeiro, muita água, mas se em todo o copo que for tomar, espremer um limão, 2 limões, é bom, porque o limão ele é alcalinizante. Ele tem sabor ácido, mas ele não acidifica, ele alcaliniza o corpo. Então é muito bom. E é muito estimulante também como um detox, como um desintoxicante, e estimulante o sistema da imunidade. Né? De vacina, o que você perguntou, Mel? Se baixa a imunidade, estão perguntando aqui. A vacina É. se baixa, né? Não vou levar por esse caminho. Tem seus efeitos colaterais, tanto é que em alguns países a pessoa autoriza, estou ciente do que pode acontecer, autorizo vacinar. Então tem seus efeitos colaterais. Mas não de baixar a imunidade. Ele cria imunidade específica para aquela substância, para aquele micro-organismo, agente que está ali nele, né? A função é essa, a gente despertar no corpo a produção de anticorpos para defender contra aquela doença específica. Mas olha que coisa interessante. O que estimula a produção de anticorpos? A vacina e o próprio vírus. A vacina é um estímulo amenizado, né? É o vírus atenuado, né? Mas quando o próprio vírus entra no nosso corpo, o que ele faz? Ele faz o que a vacina faz. Ele vai despertar no nosso corpo uma reação de defesa. Só que como ele não é atenuado, é o próprio, né? Essa defesa vem forte, ela vem com febre, vem com diarreia, vem com... Mas isso é a defesa funcionando. Então é interessante porque quando se trata de vacina, aí vacina, aí ótimo que existe e tal, né? Agora, no dia a dia, é como se não existisse sistema imunológico, é como se existisse sistema de defesa. Defender falando um sacrilégio, é o sistema de defesa que no fundo, o grande ator, agente de ação é o sistema de defesa, não é a vacina. A vacina é um simples desencadeante. Mas porque nós temos um sistema de defesa para funcionar. Agora, eu não preciso somente de vacina, eu não estimulo o meu sistema de defesa somente com vacinas. Isso é o que precisa ser entendido. Mas vacina vende, Mel, vende. Agora, quantos bilhões de vacinas você acha que vai existir, vai se vender? Agora, não, você aumentar seu sistema imunológico, bebendo água, bebendo... Tudo bem, a vacina vai vir, que se vacine, não estou dizendo que não, mas agora nós estamos numa emergência, há algo que ser feito. Há algo que ser feito para você diminuir grandemente a possibilidade de adoecer, né? E não somente se isolar. Então, não é justa essa informação, não é correta. Dizer, é a única coisa que tem. Não é, tem muito mais para ser feito. Muito mais para ser feito. E eu acredito que quando a gente bate só em uma informação, as pessoas focam tanto naquela situação que deixam todas as outras de lado. E aí ficam ainda mais vulneráveis a uma eventual doença, contágio. Sim, sim. Mas aí tem um agravante nessa história, né? Porque essa linha que eu estou dizendo, olha, de você ter saúde, eu até no meu canal, eu digo o canal do ser saudável, viver sem adoecer. Essa linha de você buscar saúde, conquistar saúde para você, para a família, para filho, através de hábitos de vida, é uma linha que exige determinação, exige renúncias, abrir mão de coisas gostosas, mas que não são saudáveis, né? Mas que você vai usar, não é que também nunca pode usar. Eu falo do açúcar, não é que nunca pode comer. Não pode ser a rotina, né? De todo dia, e o corpo não aguenta. Mas essa linha de você buscar saúde através dos hábitos de vida, que é a ideal, né? Porque aí é cura, você tira a causa, né? É uma linha, que, como eu disse, trabalhosa, que as pessoas, de maneira geral, buscam um caminho mais fácil. Então, entre esse caminho e o outro que diz assim, toma esse remédio que isso vai resolver, está todo mundo nessa linha, na linha do caminho fácil. Mas o que estão colhendo? Doença. Doença, doença, doença. O homem morrendo, adoecendo muito, sofrendo muito e morrendo muito mais cedo do que deveria morrer. Muito mais cedo.
né? Mas seguindo esse caminho fácil. Aí você vê aquela situação assim, a pessoa diz, eu tenho hipertensão, mas está controlado. Eu tenho diabetes, mas está controlado. Eu tenho artrite, mas está controlado. Com drogas, drogas e drogas. Sem Eu digo mudança assim, controlado não é curado. Essas coisas devem ser curadas. É para deixar de ser hipertenso, é para deixar de ser diabético, é para resolver a artrite. Né? Mas nós vivemos um modelo de medicina, e é isso que eu lamento, essa linha que prevalece, e alimenta esse lado. Né? Eu acho que É uma linha de paliação. isso que o senhor vai dizer agora tem a ver com a minha pergunta agora, para a gente já ir caminhando para o final. Uma grande frustração e uma grande alegria observando esse momento. Eu diria que a grande frustração é viver essa condição de uma medicina prevalente que ignora esse lado de promover a saúde, ensinando as pessoas a não ficar doentes. Que esse é o caminho melhor, verdadeiramente curativo e mais justo. Então, a gente vê isso ser ignorado, né? Sendo médico, a gente realmente é uma decepção muito grande. Com a realidade que a gente está vendo, aí você mistura tristeza com indignação, porque é forte que nós estamos vivendo, é muito forte. E quando você tem a compreensão e vê que é injusto o que está acontecendo, que é muito injusto, e sendo apresentado com onipotência, em nome da ciência, isso entristece muito, muito, muito. Então, essa é uma grande tristeza que vinha já a partir desse alinhamento prevalente da medicina, e especialmente agora, numa situação dessa. E saber a grande alegria. A minha grande alegria está ligada a essa também. É verdade, é eu ter, Mel, conhecido essa linha de tratamento. É Deus ter colocado na minha vida esse conhecimento, eu ter aprendido, ter valorizado, aplico na minha vida pessoal, na vida dos meus pacientes há mais de 40 anos, e me mantenho fazendo isso na minoria, sem estar ao lado do poder, ao contrário, sendo criticado, né? Porque tem resultado. O que mantém essas linhas, né? É o resultado, né? Então, a gente sente realmente cumprindo a missão médica de ajudar, de promover a saúde. Né? doutor, Eu diria para você, é relativamente fácil, né? As pessoas precisam saber disso. a gente... Mas eu tenho mais orientações nos meus canais, viu, Mel? Tem no YouTube bastante vídeos, eu acho que as pessoas devem buscar mesmo essas orientações. Eu quero ver com o senhor até rapidinho aqui, porque já o Instagram vai derrubar a gente, vai dar 1 hora. Sim. Tem muitas Não, perguntas, o assunto realmente rende demais. Eu nem tenho como ficar interrompendo o senhor, porque dá vontade de ficar assistindo, de fato. Vou combinar com o doutor, se ele puder voltar uma outra vez, para trazer mais essas informações para a gente, que com certeza eu acho que todo mundo aqui gostou e contribuiu demais. Mas por enquanto, por hoje, eu agradeço. Tá bom, eu que agradeço. E realmente são coisas que precisam ser mais faladas. Muita gente está sofrendo por falta de conhecimento. Um beijo, muito obrigado. Sucesso. Assisti as 2 lives que você fez ontem, suas 2 inaugurais, gostei muito. E continue com esse trabalho maravilhoso, viu? Deus lhe abençoe. Um beijo. Amém, doutor. Tchau. Nós todos. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Deixa eu ver. Já estou encerrando aqui, gente. Beijo grande para todo mundo. Obrigada pela companhia, viu? Tchau, tchau.